Violência obstétrica, humanização no parto e neurodivergências é o tema de hoje desse vídeo, que é o terceiro vídeo do meu canal. Eu tive uma conversa muito legal com uma amiga minha, ela também é uma inteligente, então eu tô atendendo ela no processo de parto dela com aromaterapia. E a gente trouxe um tema muito forte, muito emergente, porque tanto ela quanto eu e muitas mulheres que eu conheço passamos por muitas violências obstétricas em clima hospitalar. E tanto ela como muitas mulheres possuem uma pequena neurodivergência, que pode estar relacionada com autismo, seja ele de baixo ou alto grau, TDAH, hiperatividade, altas habilidades. Todas essas questões psicológicas, elas trazem questões emocionais e sensoriais muito afloradas. A aromaterapia ela ajuda muito a acalmar, apaziguar a dor, tanto física quanto emocional, a equilibrar as emoções do medo do parto, de como vão acontecer as coisas. Então a gente em momento terapêutico consegue fazer muitas abordagens para ajudar essa mulher a ter um processo de parto mais prazeroso, que é o objetivo, né, de trazer um bebê à vida. Tem que ser um processo feliz, prazeroso e maravilhoso para toda mãe. Mas a gente relembrando de como foram os nossos processos de parto, a gente trouxe alguns pontos muito importantes para a gente conversar aqui hoje. Primeiro que assim, existe um ponto muito delicado que é a conversa com um médico obstetra que vai fazer o acompanhamento dessa gestante. Porque por mais que surjam aí leis que ajudem essa mulher a ter mais direitos no meio hospitalar, como por exemplo, a gente já tem as doulas como um direito da mãe, além do acompanhante dela, ela pode ter junto com ela uma doula. A gente também tem agora essa nota técnica que para mim não sei, não ficou muito claro se era um direito ou é só uma recomendação, porque recomendação você segue se quiser, ok? Que é da hora de ouro do bebê ficar mais perto, pele a pele, aí com a mãe. E aí, essas práticas médicas, porque hoje quem manda no parto é o médico ou a médica, certo? No clima hospitalar. Então, ele que vai definir o que é seguro, o que não é. E dentro de leis e diretrizes que podem estar ali acompanhando a gestante, mesmo assim, quem decide o que fazer vai ser ele, e a desculpa sempre vai ser salvar a vida do bebê, ok? E aí colocamos a mulher sempre em situações de apreensão, de violências desnecessárias e de procedimentos invasivos que vão fazer com que tudo piore e se torne uma bola de neve para essa mulher, certo? Então, o buraco é mais embaixo quando a gente fala de médicos, porque as coisas estão mudando, mas é agora que a aromaterapia entrou dentro do SUS, no sentido de que agora os profissionais podem aplicar uma terapia lá. Quantos deles estão fazendo isso? É uma questão de desenvolvimento na medicina, uma questão de desenvolvimento de formação, de treinamento, do que pode ser feito ou não no meio hospitalar. E aí as coisas vão mudando, né? Há 10 anos atrás, eu era vista igual um ET falando de humanização no parto. Hoje já existem alguns protocolos. A gente diminui a luz aqui. A gente não põe mais ar-condicionado, porque, né, fica muito frio para a mãe e para o bebê. Coisas que, assim, numa consideração do nascimento parecem óbvias, né? Mas que há 10 anos atrás não era mais óbvio. Era o que tinha que ser feito num protocolo hospitalar. E aí, claro, a gente tem outras opções hoje que ainda são vistas com a cara feia, que é o parto em casa, para mulheres e gestantes de baixo risco, obviamente, mas ainda são colocadas como uma coisa absurda, sendo que em alguns países isso já é protocolo comum, é normal. Primeiro se tenta fazer o parto em casa, depois se encaminha para o hospital, caso
alguma intercorrência aconteça. E aí você tem outros protocolos ridículos, que é, por exemplo, uma doula que seja especialista em aromaterapia não poder utilizar óleos essenciais para ajudar no trabalho de parto lá na hora. Então você não pode. Coisas assim que ainda precisam ser lapidadas e mediadas. E aí, eu e ela, a gente entrou num assunto que é sobre a questão da neurodivergência, que muitas mulheres hoje não sabem que possuem essa neurodivergência específica e que o comportamento delas é visto no meio hospitalar como uma birra, como uma frescura, né? Sendo que o atendimento da necessidade de uma parturiente no meio hospitalar é imprescindível para o sucesso do parto, né? O barulho excessivo, pessoas conversando ao redor dessa mulher que está ali no processo, luzes em excesso, a temperatura do ambiente, tudo isso daí, ela torna o processo de parto prazeroso ou extremamente infernal, né? Principalmente para uma mulher que tem uma sensorialidade muito aguçada. Então, quanto mais infernal for o parto para ela, mais difícil vai ser para aquilo acontecer, mais probabilidade de episiotomia, mais probabilidade da criança não conseguir sair, terem que utilizar aqueles meios horrorosos de tirar a criança, como fórceps, de indução do parto através de ocitocina, que piora milhões de vezes a dor dessa mulher. E a depressão pós-parto, que é uma das coisas mais tenebrosas que existe para uma mulher que passou por trauma durante o parto, ela depois do parto ainda cair em depressão por conta do tratamento violento que ela teve. E aí ficou esses pontos assim da gente fazer essa reflexão de como é importante a mulher se conhecer, de como é importante ela buscar informação sobre os tipos de parto, sobre as possibilidades, ela saber que esse tipo de violência pode acontecer no meio hospitalar, principalmente se ela vai precisar de um atendimento de plantão, né, de SUS. É diferente quando você já conhece o médico que vai te atender e quando você vai cair na mão de uma pessoa que você não conhece, né? Então é diferente quando a pessoa chega para você de uma forma profissional e te conhecendo, sabendo quais são as suas necessidades específicas, e quando uma pessoa que não te conhece vai te encontrar no meio do processo e você não vai poder dizer: oi, tudo bem? Eu tenho alguma questão de sensorial aqui para você me ajudar a superar, né? É complicado. Então, não dá para você andar com uma faixa na cabeça escrito: olha, eu tenho autismo nível 1 aqui, ou eu tenho TDAH, ou eu tenho depressão, ou eu tenho qualquer situação que você precisa ser mais empático comigo nesse momento, né? Claro que a gente são aquelas coisas óbvias e não ditas. Puxa vida, o atendimento hospitalar por profissionais de saúde deveria ser sempre algo empático, mas não é, né? Não é. Você, quando foge do padrão, você sempre vai ser olhada torto. Não importa, você tá fora do padrão, você tá contradizendo o que aquela enfermeira tá dizendo, pronto, você é uma bandida e você vai matar o seu filho. Esse é o discurso que se escuta até hoje nos hospitais. Então, você não confiar no seu médico, não confiar no enfermeiro que eles estão falando, você é uma malvadona que quer o mal para o seu filho, né? Então, buscar informação não é o suficiente. Você tem que se empoderar, você tem que estar ali buscando sempre auxílio e suporte de uma pessoa de confiança para estar te ajudando nesse processo, para te ajudar a tomar decisões, porque ali na hora do parto, tudo que você consegue fazer é tudo menos tomar decisões, né? É muito difícil ter alguém que não está te apoiando nessa tomada de atitudes e de decisões ali nesse momento. A questão dessa nossa conversa, que ficou muito marcada na minha mente, é da importância de falar sobre o assunto. Seja da violência que você passou, seja do que foi muito bom no teu trabalho de parto,
seja os teus medos, né, em relação a isso, porque a experiência do outro sempre vai nos ajudar e contribuir para que a nossa experiência seja da melhor forma possível, né? Então, falar sobre esse assunto, falar sobre a importância de prestar atenção na sensorialidade da mulher naquele momento é fundamental para mim, para você, para os profissionais de saúde que estão tomando decisões agora, né? E claro, a gente vê cada vez mais profissionais da saúde, médicos, se tornando humanizados nesse processo, defendendo o parto humanizado. Mas a verdade é que ainda é uma minoria e ainda é caro, minha querida amiga, é muito caro. Uma mulher comum, uma mulher que tem um padrão de vida classe média baixa, não tem acesso a um médico de parto humanizado, não tem acesso a uma equipe de doulagem ou uma equipe de parto em casa, não tem sequer motivação para fazer essa escolha, não tem informação suficiente no meio dela para poder tomar uma decisão diferente do que um parto comum e tradicional hospitalar que normalmente acaba em cesárea. Nada contra quem decide por uma cesárea, isso é muito importante, porque decidir por uma cesárea é a liberdade que nós mulheres buscamos, você decidir pelo que para você faz mais sentido. Mas tomando em consideração a questão da humanização, né? A gente precisa realmente lutar uma pelas outras para que todo esse conhecimento ele vá para frente, ele seja disseminado, né? A informação da necessidade de uma mulher ter acesso a meios terapêuticos que ajudem a diminuir o processo de dor, a diminuir o processo de medo durante o parto, fazer com que esse momento de fato seja prazeroso e maravilhoso para ela e para o bebê, né? E garantir que essa mulher seja respeitada no seu processo, né? Até pouco tempo atrás, a gente ainda tinha enfermeira xingando mãe, gritando na hora do parto, dizendo para ela, pô, você devia ter pensado nisso lá atrás, né? Agora não adianta ficar aí gritando, como se gritar na hora do parto fosse algo errado, né? A expressão de uma mãe parindo, de uma mãe dando à luz o seu bebê, tem que ser completamente livre, tem que ser motivada, tem que ser dada a ela como oportunidade. Então é muito além da humanização, a gente tem que olhar para essa mãe trazendo uma luz à vida, a luz ao mundo, como algo, um momento sagrado. Né? Aqui a gente entra com o sagrado feminino, a gente entra com a valorização da mulher como mãe, a gente entender que o processo fisiológico do nascimento deveria ser um processo sagrado, né? E vamos continuar nessa luta, trazendo mais conhecimento para esse mundo e trazendo a aromaterapia também como recurso. Entrando agora na aromaterapia, que não poderia deixar de ser dita, né? A aromaterapia ela pode atender antes, durante e depois do parto. Antes, vai ajudar muito na preparação do períneo, na preparação dessa pele que vai esticar, né, para evitar estrias. Nas questões emocionais dessa mulher, então os medos que ela tem, os traumas que ela já teve com outros partos, para dormir melhor, para dores nas costas, a aromaterapia é milagrosa para tudo isso. Durante o parto, para acelerar as contrações, para ajudar a diminuir a dor física e emocional. Depois do parto, para evitar a depressão, para ajudar a recuperação, para dores pélvicas, para ajudar na recuperação de possíveis lacerações, recuperação do períneo. São muitos protocolos que a gente pode trabalhar com aromaterapia e que vão trazer conforto, leveza e alegria para essa mãe, para que ela consiga, através dos aromas e dos efeitos terapêuticos, né, dos óleos essenciais, ter ganhos e ter boas memórias em relação ao parto. Então, tem mulheres que relatam com que alguns aromas de certos óleos essenciais levam elas a estados de êxtase, né, de Nárnia, quase um transe na hora de fazer o processo de parto.
A aromaterapia realmente pode ser muito útil, muito bem-vinda, do começo ao fim. É claro que tem que ser praticada por profissionais que sabem o que estão fazendo, formados, que têm conhecimento para praticar, tá bom? Sempre procure um profissional que estude muito sobre isso para que realmente seja, além de benéfico, muito seguro para essa mulher que está gestando o seu bebê. Finalizando aqui o nosso vídeo, por favor, esse canal é novo, então eu conto muito com você para deixar um comentário, para curtir o meu canal, para compartilhar com outras gestantes essa reflexão muito importante. E fale mais, você mesma, fale mais, faça vídeos sobre seus relatos, faça vídeos sobre as suas opiniões em relação a isso, que é muito importante disseminar esse conhecimento. Combinado? Um beijo e ótima semana.